E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de história e, como sempre, um pedido, né? Inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube, do QI Pré-Vestibular, curta os nossos vídeos, compartilhe o máximo que você puder esses vídeos, porque com certeza tem gente precisando de aulas de qualidade aqui, eles vão encontrar. E não se esqueça também de ativar as notificações do nosso canal, porque à medida que a gente vai postando esses vídeos, vocês recebem essa notificação, beleza? Vamos lá então dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre um dos conteúdos mais densos de história do Brasil, que é a vida na região mineradora. Muita gente fala, muitas divisões de conteúdo colocam assim, ó, a sociedade mineradora. Mas eu decidi colocar assim, a vida na região mineradora, porque tem vários aspectos da vida desses indivíduos que não necessariamente estão dentro dessa organização social. Óbvio, quando a gente olha essa organização social, a gente consegue entender muito melhor o modelo de vida aqui na região mineradora. Mas uma coisa está diretamente linkada à outra, isso é óbvio. Só que não é só saber isso aqui, quem são os indivíduos, é entender como que eles se relacionam, que faz com que você visualize melhor toda essa matéria. Tranquilo? Então vamos lá entender como é que funciona a vida nessa região mineradora. Primeira coisa que a gente tem que entender, isso eu já falei nas duas últimas aulas, com a descoberta do ouro, muita gente migra aqui para a região mineradora, certo? Isso vai fazer com que aqui na região de Minas a gente tenha o desenvolvimento de um modo de vida urbano, diferente do modo de vida açucareiro que era agrário, certo? Aqui, inclusive, que a gente consegue observar mais efetivamente uma diferenciação entre os modelos de sociedade da América Portuguesa e da América Espanhola proposto pelo Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz o seguinte, que o modelo de colonização da América Portuguesa é chamado de semeador e o modelo de ocupação, de colonização da América Espanhola é chamado de ladrilhador. Por que ele chama a América Espanhola de ladrilhadora? Porque logo no início da colonização eles já descobrem grandes jazidas de metais preciosos. E essa descoberta faz com que os espanhóis tenham que instituir aqui modelos muito bem sistematizados de administração e, consequentemente, vão trazer também muito mais gente lá da Espanha para cá para poder povoar e administrar essas colônias, beleza? Como a gente viu nas aulas de História do Brasil, a primeira atividade que se desenvolve em grande escala aqui na nossa colônia é a atividade açucareira, no ambiente agrário, ou seja, isso faz com que a coroa portuguesa esteja muito pouco presente aqui. Não precisa de um órgão para administrar essa riqueza, até porque essa riqueza ela está nas mãos de muito pouca gente, certo? Muito pouca gente, muito desconcentrada. Então é fácil de você saber quem são os produtores. E outra coisa, o açúcar, a cana-de-açúcar só gera riqueza em grande quantidade. Ouro não, você tem um pouquinho de ouro, você já está com uma grande quantidade de riqueza. Isso é fácil de você contrabandear e isso a gente vai falar daqui a pouco também, sobre o contrabando e o controle sobre esse contrabando. Tranquilaço? Então aqui a gente tem esse modelo semeador, por quê? Quando vem todo mundo para a região mineradora e desenvolve-se então esse modelo urbano, essa cidade ela vai ser completamente fora de forma. Vamos pensar assim, ela não tem uma forma estabelecida. Se você passear pelas ruas de Ouro Preto, né, antiga Vila Rica, você vai ver do que eu estou falando. Na verdade, quase todas as cidades históricas do Brasil têm essa composição, né? Muitas vielas, pouca organização, porque essa galera veio de uma vez para poder ocupar aquele território. Não foi nada sistematizado, não foi ladrilhado, foi igual plantação. Você abre o suco, joga semente e onde brotar, brotou, beleza? Mas vamos lá, então, esse aumento da concentração urbana, gente, vai gerar alguns problemas. Primeiro de tudo, muita gente no mesmo lugar, onde não existe ali nenhuma atividade de abastecimento, seja de alimento, de plantação, atividade agrícola ou atividade pecuarista muito próxima que consiga abastecer. Inclusive o relevo da região de Ouro Preto, onde o ouro é descoberto e vai ser explorado descoberto aqui nessa região, né? Sabará, Caeté, Ouro Preto, uma região muito acidentada e com um terreno muito rochoso, difícil de estabelecer grandes lavouras.
É por isso que essa impossibilidade de abastecimento vai gerar uma escassez de produtos de abastecimento nessa região. Muita gente veio para cá de uma vez só, vai faltar mantimentos para poder suprir essa população toda. E não é só artigo básico, tá, gente? Tá vindo um monte de gente cheia de dinheiro para cá. As rotas para as minas, elas são muito difíceis. Então essa escassez de produto, essa dificuldade de transportar produtos para a região de Minas, vai fazer com que os produtos sejam mais difíceis de serem adquiridos. Essa escassez, consequentemente, gera uma inflação enorme. Você pode ser um senhor de lavra e ter muito ouro, mas o que você vai fazer com esse ouro se os produtos não chegam? Então, como há muita disponibilidade de riqueza e pouca disponibilidade desses produtos de abastecimento, quem vende esses produtos vai cobrar um preço altíssimo. Na última aula a gente falou o seguinte, que existem impostos sobre essas atividades comerciais, mas mesmo assim essa atividade ela vai dar muito dinheiro. Por isso tem muito comerciante muito mais rico do que quem explora o ouro. Porque vai ter momentos em que a carne ela vai ser mais cara do que o ouro aqui na região de Minas Gerais, por causa dessa escassez e dessa consequente inflação. Tranquilo? Maravilha? Vamos continuar aqui então em outra característica dessa região urbana. Nós temos uma maior concentração de pessoas num ambiente urbano, então a gente vai ter uma maior diversidade social. Geralmente, em ambientes urbanos, nós temos maiores possibilidades do desenvolvimento de atividades dos setores secundários, terciários, e aqui a gente já consegue observar isso. Olha só, quem vive na região das Minas agora não vive dentro daquela dicotomia açucareira. Na fazenda do açúcar, ou você faz parte da classe senhorial, ou você faz parte da classe de escravos. Aqui não. Aqui a gente vai ter uma diversificação muito mais intensa. E vamos analisar aqui nessa pirâmide quem está no topo, quem está na base e quem está no meio. Começando aqui pelos senhores das lavras, que são aqueles homens ricos que recebem a concessão de exploração do Reino de Portugal, e dos burocratas, que são aqueles indivíduos que vêm de Portugal para administrar essa região mineradora. Então, esses indivíduos, os que exploram o ouro e os que administram a região mineradora, estão no topo dessa sociedade. Tranquilo? Abaixo deles, nós temos os tropeiros. Quem abastece a região de Minas, gente, muitas vezes faz isso em expedições, né, de vários comerciantes, e eles organizam tropas para poder transportar esses produtos. Por que tropas? Porque é muito mais seguro eu rodar por essas estradas aqui acompanhado de um monte de gente, uma espécie de caravana, porque a gente vai ver que os crimes e os saques dentro dessa estrada real são muito comuns. Esses comerciantes, esses tropeiros que abastecem vários produtos aqui para a região de Minas, eles vão ganhar muito dinheiro. E por terem muito dinheiro, inclusive mais do que muitos senhores de lavras, eles vão estar aqui também na parte de cima dessa sociedade. Verdim, por que o cara que tem muito dinheiro não está acima de quem tem lavras? Por mais que esse cara aqui seja mais rico, por que ele não está num panorama superior dessa sociedade? Porque essa não é uma sociedade capitalista, essa é uma sociedade colonial ligada intimamente ao modelo absolutista de governar lá dos europeus e à lógica mercantil, privilégio de certos grupos. Eu posso ser um mestiço ricaço, mas se eu não sou um homem branco, se eu não sou um homem de origem europeia, cristão, eu não tenho o mesmo prestígio social que esses senhores de lavras, beleza? E esses senhores de lavras são também grandes senhores de escravos. Maravilha? Abaixo dos tropeiros, nós temos uma classe que é de profissionais liberais. O que são esses profissionais liberais? São médicos, advogados, engenheiros, professores que vivem da prestação de serviços que depende de uma capacitação técnica maior do que de serviços braçais, certo? Esses indivíduos vão ganhar um bom dinheiro, até por dominarem algumas práticas que requerem, né, um domínio intelectual, mas esses caras estão aqui nessa
parte intermediária dessa sociedade. A gente pode dizer que esses profissionais liberais, eles compõem aquilo que a gente chama hoje de classe média, tranquilo? Abaixo deles nós temos a maior parte da população de Minas. A maior parte da população de Minas é composta por homens livres pobres. O que esses homens livres pobres fazem nessa região mineradora? A mesma coisa que qualquer homem livre pobre faz em qualquer grande centro urbano. Vive dos trabalhos que são possíveis de se desempenhar. Então eles vão ser pequenos comerciantes, funcionários desses profissionais liberais, vão trabalhar nas mais diversas atividades, artesãos, tudo que vocês imaginarem. Existem algumas atividades aqui, inclusive, que são compartilhadas por muitos escravizados, certo? Mas aqui esses homens livres pobres, eles vivem das mais diversas funções. Tranquilo? Eu disse aqui que eles são a maioria dessa população. Vocês acham que tem trabalho para todo mundo? Não. É por isso que o índice de criminalidade na região mineradora é altíssimo. E o número de conflitos também entre esses colonos é enorme. É por isso que os administradores portugueses que vêm para cá para tomar conta de Minas, vão falar o seguinte: olha, Minas Gerais é um lugar da balbúrdia, é o lugar da confusão, é o lugar da independência, porque o povo lá não aceita autoridade de jeito nenhum. Isso, inclusive, vai ser incorporado à nossa cultura, especialmente após a Inconfidência Mineira, certinho? Por último, nós temos o grupo que está na base dessa sociedade, que é o grupo de escravizados. Gente, aqui na região mineradora, pros escravizados também vai existir um número de possibilidades muito maior. Lá na fazenda açucareira, os escravizados ou trabalham dentro da casa ou trabalham na lavoura, certo? Aqui a gente vai ter uma diversidade de possibilidades muito maior, inclusive para esses indivíduos escravizados. E a gente vai também ter uma autonomia para esses escravizados que é muito maior. Por quê? Porque, primeiro de tudo, não vai ter ninguém ali atrás desses caras os obrigando a trabalhar o tempo inteiro. Porque a gente vai ver aqui que eles vão ter um estímulo muito maior para trabalharem e não fugirem, certo? Mas vamos entender primeiro qual que é a divisão desses escravizados dentro dessa lógica mineradora. Nós temos, obviamente, os escravizados que trabalham nas minas, na mineração. E esse é o pior tipo de trabalho que qualquer ser humano pode desempenhar dentro dessa lógica colonial, e os escravizados da mineração são submetidos a ela. Se você comparar, por exemplo, a expectativa de vida de um escravizado lá da região açucareira, você tem em média 15 anos desde o momento em que ele começou a trabalhar até o momento em que ele morre. Então ele tem uma expectativa de vida, vamos colocar assim, né? Vamos analisar agora a partir do olhar desses senhores. Esse produto que ele compra tem 15 anos, 10 a 15 anos de vida útil. Aqui na mineração, essa vida útil dos escravizados cai para 4 ou 5 anos, porque eles estão submetidos a um trabalho extremamente perigoso, porque estão suscetíveis a deslizamentos, né? E trabalhos muito insalubres, porque dentro da mina é úmido, é seco, você tem contato com o pó do minério, a iluminação é feita com tochas, com banha de animal que queimam ali, e uma fumaça preta, extremamente tóxica, que contamina esses indivíduos, beleza? E outra coisa, né? Até ergonomia, eles trabalham em galerias pequenininhas, e por isso eles estão ali submetidos a uma situação extremamente perigosa e insalubre. Mas também existe a possibilidade desses escravizados trabalharem como escravos domésticos. E agora, quando eu falo de escravos domésticos, não necessariamente são aqueles escravizados que vivem dentro da casa dos senhores. Por quê, gente? Porque agora, no ambiente urbano, esses escravizados eles podem ser cocheiros, que é como se fosse um motorista particular, eles podem ser jardineiros, eles podem ser, as crianças, né, são meninos de recado, e esses escravizados, inclusive, eles têm uma autonomia maior porque podem viver nas suas próprias casas. Mas, Verdim, por que esses caras eles não fogem se, inclusive, eles podem viver nas suas próprias casas? Porque grande parte desses escravizados, eles são propriedade de uma família. Só que eles trabalham também como escravo de ganho, ou para a própria família, ou então eles são alugados para outras famílias, para outras pessoas, e trabalham
de forma remunerada. Eles trabalham e ganham dinheiro. Então eles têm maior possibilidade de comprar as suas cartas de alforria. É por isso que esse cara não foge, porque ele tem um estímulo muito maior do que o chicote para se manter trabalhando, que é a ilusão ou a esperança, né, da liberdade. Eles são mais autônomos, mas eles não são livres, porque se fossem livres, não seriam escravizados. Beleza pura? Continuando, a região de Minas, por ser muito urbanizada, gente, ela dinamiza e muito o mercado interno, o que faz com que o eixo comercial saia do Nordeste e venha para o Sudeste. É aí que eu tenho que ressaltar uma coisa com vocês. Muita gente faz confusão. Nossa, os ciclos, eles se sobrepõem. O ciclo açucareiro é sobreposto pelo ciclo do ouro. Como eu disse para vocês na última aula, o açúcar continua sendo a principal riqueza para enriquecer Portugal. Mas essa dinamização aqui está enriquecendo Portugal, mas está enriquecendo muito mais quem? A população nativa, beleza? A população colona. É por isso que essa galera aqui ganha tanto dinheiro e, posteriormente, vão demandar por liberdade. A Inconfidência Mineira é um dos primeiros movimentos, se não o primeiro, né? Movimento que pretende se emancipar do governo português, beleza? E o eixo comercial, como existe maior possibilidade de enriquecimento aqui, também se desloca. O comércio acontece mais intensamente aqui no Sudeste. E por último, uma região muito urbanizada, ela vai desenvolver, como eu disse, uma série de questões sociais complexas. A concentração de escravizados é muito maior, então o número de revoltas de escravos também vai ser muito maior. O número de quilombos que são formados aqui na região de Minas é enorme, beleza? E as autoridades vão ter que lidar com esses quilombos, certo? Como eu disse também, aqui a gente tem uma região muito rica, mas com muita pobreza, com muita gente pobre. Muitas pessoas pobres vivem de pequenos saques, especialmente dessas caravanas que ali passam pela estrada real. E a coroa também vai ter que lidar com esses saques. E o contrabando, gente, que marca inclusive a nossa cultura. Hoje em dia nós temos várias expressões aqui em Minas Gerais que remetem a práticas de contrabando, elas eram muito comuns. E a coroa tinha que lidar também com esse contrabando que era muito intenso. Muito provavelmente, se você já conviveu com um mineiro, você escutou a expressão assim, nossa, você é um santinho do pau oco, ou fulano é um santinho do pau oco. O que é esse santinho do pau oco? É uma forma de contrabando. Muitos clérigos estavam envolvidos diretamente nesse contrabando do ouro. E eram os agentes mais importantes nesse contrabando porque a coroa colocava sobre eles uma pressão muito menor do que sobre os outros colonos que não eram clérigos, né? Até por um respeito muito maior, porque essa é uma sociedade muito, mas muito religiosa e católica. Então esses padres, eles pegavam, faziam imagens de santos, eles tinham a concessão do Estado para fazer isso, faziam imagens de santos para vender. Só que eles abarrotavam esses santos que eles construíam ocos, selavam com cera e transportavam esse ouro ilegal por várias regiões da nossa colônia, beleza? Essa é só uma das várias expressões que os mineiros usam que vem aqui dessas práticas de contrabando do período colonial brasileiro. Tranquilo? Pessoal, então vimos aqui um panorama bem interessante sobre a vida na região das Minas, sobre a sociedade mineradora, e se você entendeu isso aqui, pode ficar tranquilo que você vai ter base para compreender a formação de outros núcleos urbanos e daqui para frente você vai entender muito melhor até mesmo a sua realidade atual. Tranquilo? Um grande abraço, beijo para vocês e até a próxima aula.